No dia de hoje nós vamos falar sobre um tema que diz respeito a todas as pessoas, independente do seu credo, da situação na qual se encontrem agora. Tenho certeza que ela tem uma aplicação porque ela implica diretamente na salvação. Ou seja, é mensagem para salvar a alma de quem quer que seja. Mas antes de darmos início a esta mensagem, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito na palavra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O texto que prova o coração do ser humano. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o plano dos dízimos e das ofertas foi ideado por Deus, ou seja, Deus fez esse plano com o propósito de que o Evangelho pudesse chegar a todos os recantos da terra, porque para que o mensageiro vá é necessário financiá-lo, pagar as suas despesas, o seu salário e assim por diante. Eu não sou um mensageiro assalariado, sou um voluntário, oferta e dizimo como você, mas existem aqueles que são dentro desse ministério. E também o recurso é usado para outros projetos, como por exemplo, a construção da igreja sede. O irmão Cândido, não sei se temos aí disponível, nós vamos colocar, você vai ver, estamos na etapa 8, graças a Deus a obra está avançando bem, sem interrupções, Deus tem abençoado maravilhosamente essa construção e pretendemos avançar até finalizar. Pode ver que não é nenhum templo faraônico, a nave principal tem capacidade para 100 pessoas sentadas e há 2 salinhas anexas de crianças na parte de baixo, com estrutura para transmissão de vídeo. Portanto, o que nós pretendemos é facilitar para você também. Se tivermos melhor estrutura de vídeo, você vai ser beneficiado, mesmo não estando em Curitiba. E se você está em Curitiba e região, ou vem visitar, vai poder cultuar conosco e ouvir a palavra do Senhor naquele local. O endereço é Rua Frei Lívio Paniza, número 530. Além disso, o Ministério também tem custeado materiais evangelísticos, tanto a sua produção quanto a sua diagramação. Onde nós pagamos mesmo é na diagramação, porque na produção, como o texto muitas vezes Deus dá para que a gente mesmo produza, a gente não vai cobrar nada do Ministério. Mas a gente paga um layoutista para fazer o layout do material, pagamos a impressão, né? E aí esse material fica disponível gratuitamente para você solicitar e fazer o teu evangelismo. Nós temos mais de 10 títulos, eu não vou pegar todos na mão, fica inviável, mas tem alguns aqui para você ver. Tá? Esses materiais, basta você pedir pelo WhatsApp e eles estão disponibilizados. Se você puder vir buscar, amém, não paga nada. Caso contrário, vai pagar só o envio do correio. E além disso, nós temos outros projetos. Nós vamos dar início em breve ao projeto de evangelismo da Costa do Atlântico, que abrange não só o nosso país, como vários outros. Esse projeto já foi, tem um termo que se usa, né? Gestado, mas nem todo mundo entende. A ideia é a seguinte, olha, a sementinha do projeto já apareceu, né? E ela já brotou. Então, daqui a pouco esse projeto vai ganhar corpo, né? E logo vocês vão ter mais informações sobre ele. Peço orações, a mesa diretiva já está tratando e em breve vocês terão novidades. Então é assim, a obra vai avançando, obviamente para o avanço dela são necessários recursos e os recursos são administrados a partir do caixa que recebe os dízimos e ofertas. Por uma questão de transparência, nós oferecemos para os dizimistas e ofertantes o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas sob demanda, ou seja, você tem interesse, quer saber, é dizimista e ofertante, peça, vamos encaminhar para você, ok?
Então nós vamos nos colocar em pé e aqueles que se prepararam na igreja sede poderão fazer a sua devolução. E você que nos assiste, que está longe, você cujo coração Deus tocou, você que sabe que este é o ministério verdadeiro, onde Deus opera, o ministério Quarto Anjo Advertência Final, você que deseja encaminhar, portanto, os seus dízimos e ofertas para cá, pode descobrir como fazê-lo por meio do WhatsApp. Nós vamos te dar o número. DDD 41, número 995098425. E por uma questão de ordem, organização, procure usar o canal correto. Às vezes a gente recebe aqui por e-mail, a pessoa perguntando, ou às vezes quem sabe o meu e-mail pessoal manda, quero saber informação sobre dízimo. O canal certo é o WhatsApp. Né? Então quem tem interesse entra por ali. Não é por mal, mas a gente direciona, daí todo mundo trabalha dentro do ministério, cada um faz a sua parte e as coisas funcionam, certo? Então, cada um no seu quadrado. Não vou entrar no quadrado dos outros, assim como há o meu quadrado delimitado, a obra que Deus me deu para fazer dentro do ministério. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. A vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, nos ajoelhamos na Tua presença, reconhecendo a Tua supremacia sobre as nossas vidas, a Tua digníssima majestade, e também o fato de que o Senhor é o doador do ouro e da prata. Aqui estão, Senhor, pequenas contribuições, um humilde reconhecimento da infinidade de benefícios que o Senhor nos tem concedido. Nós queríamos pedir que o Senhor nos dê sempre um coração agradecido, reconhecendo cada detalhe de tudo que o Senhor tem nos dado, tem feito por nós. Pedimos a Deus que abençoe todos os dizimistas, os ofertantes, abra as portas segundo o necessário, para que, como o apóstolo Paulo disse, não tenhamos demais a ponto de nos desviarmos de Ti, mas não tenhamos tão pouco a ponto de blasfemar. Senhor, pedimos que o Senhor venha a estar também com aqueles que nos assistem virtualmente. Abençoe e prospere
os propósitos justos levados a cabo por pessoas que te temem. Pedimos ao Senhor que venhas abençoar também este momento no qual vamos abrir a Tua Santa Palavra. Que o Senhor venha falar a nós, que o Senhor Jesus venha me usar, e que não seja eu, mas a instrução divina seja transmitida ao Teu povo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje, ele é a mensagem para este tempo. Vou escrevê-lo aqui. A mensagem para este tempo. E para que se entenda claramente o foco da mensagem, nós vamos convidar todos para abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 42. Aliás, o versículo 35, perdão. O Senhor Jesus diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Antes de avançar, vamos explicar uma coisa, porque nem todos entendem, né? Quem entende o que significa cingir os lombos? Cingir os lombos. Cingir os lombos, isso fazia mais sentido naquela época do que hoje, né? Porque as pessoas carregavam aquelas vestimentas que cobriam todo o corpo, né? Então, quando você ia para uma viagem, aquilo que você fosse levar, você tinha que literalmente carregar, certo? Os lombos são as costas. Cingidos os lombos significa alguém que está pronto para caminhar, para sair, para viajar. Ele não está assim, à vontade na sua casa, tranquilo, como se fosse passar uma semana sem sair de casa. Não, pelo contrário, tudo está pronto para a viagem. E o cingir os lombos, né? Ele incorpora esse entendimento. Quer dizer, poxa, eu coloquei algo sobre as minhas costas, estou pronto para sair. Hoje em dia é como se eu pego aqui, coloco o paletó nas costas e vou sair. Quando está quente, é claro. Então, estejam cingidos, ou seja, estejam sempre de prontidão. Estejam acesas as vossas candeias. Candeia também não é uma palavra que se usa tanto hoje. Ela se usa até em outros sentidos, né? Tem um clube de campo aí, um clube de viagem, né? Chama-se candeias. Mas as candeias eram lâmpadas, literalmente, o equivalente da vela de hoje. Não era exatamente construída da mesma forma, mas era um paviozinho que estava embebido em óleo, num recipiente que tinha óleo. Lembrando mais o lampião de antigamente, né? Verdade, isso aí. Então, estejam cingidos os vossos lombos, vocês estejam de prontidão, acesas as vossas candeias. Ou seja, o que é estar acesa a candeia? Você deve ser, e eu também, a luz do mundo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, disse: vós sois a luz do mundo. E como é que nós brilhamos? Vamos lá para Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar. Pediria os irmãos para me acompanharem aqui, porque depois vão entender melhor, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar a lampadinha, que é algo mais moderno. Hoje em dia ela está ficando obsoleta, né? Porque já tem a lâmpada de LED e tal. Mas a antiguinha era essa aqui.
e aí ela tem o seu brilho, certo? Então, o que é dito, né? A lâmpada representa a pessoa. Nós somos a luz do mundo, né? Nós somos a lâmpada. Agora, o brilho da lâmpada são o quê? As boas obras. E aí a gente entende uma série de coisas a partir dessa ilustração. Ele chama de metáfora, mas é uma palavra assim que muita gente não entende. Dessa ilustração aqui, tá? Desse exemplo. Então, o que acontece? Se as boas obras são a luz, as más obras são as trevas. Faz sentido? Então, as boas obras representam a luz. As más obras representam as trevas. E aí vamos fazer uma breve reflexão antes de voltarmos ao texto de Lucas 12. Vamos pensar um pouquinho em cima disso aqui, tá? Vamos lá. Eu entendendo que boas obras são luz, más obras são trevas. Aí eu vou olhar para o mundão. O mundão está em trevas ou em luz? Trevas. Trevas, por quê? Porque vemos as pessoas, em geral, praticando más obras. E inclusive chamando o mal de bom. Certo? Certo. Por exemplo, né? Hoje você ser homossexual é bom. É legal. Eu vi isso agora, né? Na Constituição brasileira. Não é na Constituição, mas no cabedal, no cabedal de leis brasileiras, quer dizer, no conjunto das leis brasileiras, né? Então agora é uma coisa vista como correta. Inclusive o psicólogo, se for tratar o homossexual para fazer a cura, né, não é permitido pelo Conselho de Psicologia. Olha só onde a gente chegou. Isso, do ponto de vista bíblico, é a derrocada da sociedade. A derrocada quer dizer a queda. É as pessoas que tinham moral e de repente, como povo, perdemos aquela moral que nós tínhamos, né? E ficamos agora com um padrão mais baixo. Podem falar o que for em termos de lei. O homem muda as leis. O homem muda os seus próprios padrões. Então não adianta dizer, não, isso é certo e isso é errado a partir do que o homem decidiu, a partir da lei que ele fez. Ora, a única lei que é imutável e eterna é a lei de Deus. Então no mundão existem as trevas. Enquanto que se praticamos as boas obras, boas obras ditas como boas obras pela Bíblia. Ou seja, boas obras segundo a Bíblia, né? Porque tem gente que acha que é bom o que é mal. Não. O que é bom segundo o que Deus vê. Então nós somos a luz, mas nós estamos num mundão de trevas. E Jesus fala para nós estarmos preparados na época da noite. Então é uma época na qual as pessoas no mundão estão praticando más obras. E estão chamando o bom de mal e o mal de bom. Invertendo os valores. É uma coisa que a gente também vê. Em Lucas 12, voltando para lá, versículo 36. Jesus disse assim: E sede vós, vocês que têm luz, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Nós devemos estar preparados, esperando a vinda de Jesus. E como é que nós devemos estar esperando? Ora, praticando as boas obras. Será que daí eu vou me salvar pelas obras? Não é isso. A questão é que quando eu estou em Jesus, eu ajo de forma diferente. Eu não ajo segundo o mundo. Eu ajo na contramão do mundo. Eu não vou buscar uma vantagem que não é lícita, que não é permitida pela lei, que não é correta. Certo? Eu vou amar o meu próximo, eu vou me doer por aquele que está sofrendo e vou buscar ajudá-lo na medida das minhas possibilidades. Mas as minhas possibilidades não é assim, qualquer coisa que eu possa fazer sem nenhum sacrifício. Essas não são as minhas possibilidades. Né? Jesus, se fosse assim, imagina, né?
até sacudindo a poeira da vestimenta, né? Sem fazer nada. Já pensaram um Jesus assim? Seria exemplo para quem? Para ninguém, né? Não foi assim. Jesus se doou, se sacrificou, não mediu esforços para aliviar o sofrimento dos outros. E é assim que nós nos tornamos a luz do mundo. Agindo desta maneira. Ah, mas eu tinha uma agenda programada. Pois é, mas eu vi alguém precisando agora, a minha agenda vai ficar em segundo plano, porque eu tenho algo a fazer aqui. Esta pessoa precisa da minha ajuda agora, não é amanhã. Isso se perdeu no mundão, né? O mundão está virando o cavalo com a rédea e o cabresto assim. Eu olho só para os meus projetos, os meus planos, o que me interessa. Não é assim? No meu horizonte de vista não cabe o próximo. É o que o mundo está virando. Mas nós não devemos ser assim. Nós devemos ser a luz do mundo. E se nós formos a luz do mundo neste sentido, estaremos sempre preparados para a vinda de Jesus. Então, quando Jesus vier, não importa em que hora venha, estaremos prontos. Essa é a ideia. E aí nós conseguimos entender um outro conceito que está aqui dentro. Sabe qual é? É o seguinte: não nos embaraçarmos com os negócios desta vida. Porque a ideia de estar pronto, se eu estou pronto para ir embora desse mundo com Jesus, então de fato eu não vou ficar embaraçado aqui de um jeito que eu não possa sair quando ele chegar. Faz sentido? Faz sentido, né? Entendem? Então, o que significa estar embaraçado pelo mundo? Ora, Satanás sempre está colocando diante de mim propostas. E se eu aceitar essas propostas, eu vou ficar enrolado. Às vezes enrolado com as pessoas do mundão, por exemplo. Sociedade entre o crente e o incrédulo. Jamais faça. Vai dar errado. Não vai dar certo. Por quê? Porque o incrédulo vai puxar para o lado do mundão e você vai querer puxar para o lado da luz. Vai dar certo? Casa dividida? Não dá certo, né? Ah, jovem querendo casar, né? Vai buscar, quem anda na luz vai buscar um companheiro que anda nas trevas. Não vai dar certo. Outra cilada do inimigo, né? Ah, me sinto tão sozinho sem amizade, vou buscar amizade entre os que estão nas trevas. Ah, então vou arrumar um confidente que está nas trevas. Qual o conselho que ele vai me dar? Será que é um conselho? É o conselho do sábio segundo o mundo, certo? Do que ele acha que é bom. Hoje em dia a gente tem ouvido cada coisa. Então, irmãos, nós devemos nos associar intimamente, somente com aqueles que também andam na luz. E não devemos nos embaraçar com os negócios desta vida. Cada coisa que eu for decidir fazer ou não, entrar ou não, sempre eu devo fazer a seguinte pergunta: caso eu tome essa decisão, eu vou me afastar de Deus ou vou me aproximar de Deus? O que se faz ali está em harmonia com a Bíblia ou não está em harmonia com a Bíblia? As pessoas que estão naquele ambiente, que coordenam a ação ali, são pessoas que estão buscando fazer a vontade do Senhor ou não? Se não forem, irmãos, meu único propósito de ir para qualquer lugar é evangelizar e acabou. Botei o pé e saí. Acabou. Entreguei a mensagem e fui para outro lugar. Certo? Porque nós não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida. Nós estamos sempre com os lombos cingidos. Versículo 37, Jesus diz: felizes, porque bem-aventurados quer dizer felizes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Jesus nos fala: você é feliz se você vigia. Cuide para não ser levado enganado aí por qualquer armadilha do diabo. E tem armadilha na família, tem armadilha no ambiente de trabalho, tem armadilha no ambiente social. Hoje fala-se tanto de conquistas sociais, né?
Mas eu vejo que esse termo, ele é um termo assim usado de forma tão superficial e sem significado, que ele acaba perdendo sentido. Eu vou citar um exemplo aqui, coisa que a gente conhece, né? Quando está se formando ali uma invasão, como é que a invasão se forma? Quem sabe? Invasão de terra, de terreno, né, na cidade. E aí depois aquilo vai se transformar no que antigamente se dizia favela e hoje é comunidade, né? Então aí a gente está passando, muitas cidades têm áreas invadidas. Inclusive quem mora lá sabe que é invasão, diz que é invasão e fala, eu moro numa invasão. Vocês já ouviram isso aí? Eu já ouvi. A pessoa fala, onde você mora? Não, eu moro numa invasão, lá no bairro tal. Então assim, não é papo que me contaram não, eu já falei, já fiz trabalho, né, já fui com a minha família, visitar pessoas que moram em invasões, a gente dava estudo bíblico lá, vimos muitas coisas acontecendo lá dentro, e não foi numa invasão só, foi mais de uma, né? Então não estou falando desculpe o termo, daquilo que eu escutei, né, que seria boato ou abobrinha, né? Nenhum nem outro, estou falando do que realmente eu vi. Com conhecimento de causa, isso aí. Então, as pessoas, né, o que elas falavam? Ah, não, muitas vezes é assim, não, eu morava em tal lugar, mas daí eu vim para cá, porque daí, poxa, a gente vem, consegue um lugar, depois vende. Hã? Né? Aí veio, e outra assim, né, veio o pioneiro vem e ele invade, aí depois vem a família. Aí vem aquela história, não, mas é que a pessoa não tinha emprego no interior, daí ela tinha que arrumar um lugar, um trabalho, daí ela acabou vindo e virou um marginal na sociedade, porque ele é marginalizado. Então esse é um problema social. Ora, eu creio que isso é um problema de decisões erradas, né? A pessoa estava num lugar lá no campo, onde ela tinha mais qualidade de vida. Se ela quisesse viver da terra, ela ia viver. Dá para viver da terra ou não dá? Quem aqui já morou no interior? Dá, né? É uma vida humilde, claro que é humilde. Você vai ter lá suas roupinhas, muitas delas vão estar rasgadas, porque é fruto do trabalho. Eu moro no campo também, tenho roupa rasgada, sei como é que é. Né? E na hora que eu vou trabalhar na terra, eu não vou pegar uma roupinha boa, vou pegar aquela que já está meio surrada mesmo, né? Porque ela é feita para isso. Né? Mas a pessoa se vê insatisfeita, aí ela sai daquele ambiente que, em termos de qualidade de vida, é muito melhor, e vem para o ambiente de, hoje fala-se comunidade, mas era favela, né? Onde tinha tráfico, onde tinha droga, né? Onde tinha tudo que não presta muitas vezes, né? E dificilmente alguém conseguia sair impoluto do ambiente desse. O que é impoluto? Sem ser contaminado com alguma coisa ruim e que prejudicasse ele para o resto da vida. Dificilmente, né? Aí as pessoas só olhavam para aquilo e falavam, olha, é um problema social. Nossa, é um problema... Peraí, um problema social? Não, problema de escolha. De escolha. Prova disso. Não, tem provas. Né? Eu tenho, perto de onde eu moro, não é muito longe, né? Um pessoal que foi transferido de uma ex-favela, né, que era aqui da capital, foram para lá, né, assentados em casas, tudo certinho. Formaram a região mais perigosa da nova cidade. Por quê? O problema, irmãos, não está no status quo, não está no status que a pessoa tem. O problema está no ser humano. O ser humano tem que tomar suas decisões corretamente, tem que tomar decisões sábias. Se ele não tomar, se ele for com a mentalidade ruim, em qualquer lugar onde ele estiver, ele vai degradar aquele ambiente. Certo? Então, irmãos, né, hoje, né, quando você usa essa questão de conquistas sociais, ora, eu não posso falar que a conquista social é pegar e dar as coisas para uma pessoa que está com uma mentalidade distorcida. Isso é uma conquista social? Não, isso é um assistencialismo, é diferente. Né? Estou dando, é uma esmola, qualquer coisa, mas eu sei que esse recurso vai ser consumido. E a mentalidade daquela pessoa não vai mudar. Então, irmãos, voltando para cá. Nós devemos ser pessoas que fazem boas escolhas, que não invertam os valores, que entendam as coisas como elas realmente são, que vivamos a verdade. A mentira nunca vai ser a verdade. Hoje em dia o mundo vive numa enganação, né?
Eles querem fazer parecer que a mentira é a verdade. Ah, mentira. Não, não é não. Quer ver um exemplo? Vou me endividar no cartão de crédito, mas no dia do casamento eu vou estar ótima. Não é o que as mulheres dizem? Né? Vou estar maravilhosa. Não interessa quanto eu paguei para alugar aquele vestido. Não, isso não acontece, né? Isso não acontece, né? Realmente esse pastor está inventando as coisas, é isso? Não. Né? Você passa na frente da casa do sujeito, está lá o carrão. E lá está o carnezão também. Né? Não é assim? E está lá a ligação dos cobradores. Né? É o viver de aparência. Aí eu quero que aquilo que não é a minha realidade se transforme na minha realidade. Aí quando eu não posso nem fazer isso, para isso existe a televisão, tem a novela, né, tem o filme do príncipe, da princesa, para eu ficar sonhando, viajando aí, nessa vida que nunca vai ser a minha. Vive-se mentiras o tempo todo. E Deus, Ele quer nos dar a verdade. Ele fala assim, olha, não viva uma vida de fantasia aqui, 80 anos. Eu estou te dando todo o ouro e que você puder sonhar com ele, mas não agora. Eu quero preparar a tua mente primeiro, porque se você não tiver uma mente preparada, eu posso te colocar na Nova Jerusalém, uma cidade com ruas de ouro, com casas de ouro, com tudo maravilhoso, e você vai degradar aquele ambiente, porque a mentalidade é que transforma o ambiente. E é por isso que Deus não vai salvar a pessoa que não tivesse transformado. Porque Ele não pode. A menos que Ele quisesse converter a nova terra nessa terra que nós temos aqui. Ora, se alguém quiser ser salvo, portanto, deve se colocar na mão de Deus. A Bíblia usa a figura do vaso e do oleiro. O vaso e o oleiro, que é o vaso de barro. Nós somos vaso de barro. O oleiro é o moldador. Então, pouca gente acha que viu, né? Mas funciona assim. Você tem lá um lugar onde o barro está lá, sem forma, ele fica girando. O oleiro, que tem a sua criatividade, ele vai passar o dedo e ele vai dando forma para aquele vaso. E nós somos os vasos. Deus é o oleiro. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está moldando o nosso caráter, mudando os nossos hábitos, mudando a nossa forma de ser, de agir, nos preparando para o encontro com Jesus. Aquele que se deixa ser moldado vai praticar as boas obras. Agora, aquele que quer viver a mentira como se ela fosse a verdade, vai ficar nas trevas. E aí eu volto a um ponto, né, porque Deus me tocou para abordar ele hoje. Eu acho que agora talvez seja o momento mais adequado, que vai nos preparar para o que vem para frente. No versículo 38, Jesus fala assim, falando da sua vinda, né? Se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então Jesus diz, ele vem na vigília. Vigília é à noite, não é de dia, certo? Naquela época, eles dividiam a noite em 4 fases, chamadas vigílias. Então existia a primeira vigília, a segunda, terceira e a quarta. A primeira vigília durava, ou era no horário que para nós equivale mais ou menos das 6 às 9 da noite. Acho que não é bom fazer esse horário de 12 horas, não. Vou fazer outro. Aqui. Tá ruim, né? Essa caneta. Vamos tentar outra aqui. Vamos lá. Das 18 às 21 horas, né? Das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. 24. Ou 0 horas, enfim. A terceira vigília, da meia-noite
até as 3 da manhã, e a quarta das 3 da manhã até as 6 horas. E ele ilustra a época da sua segunda vinda e do seu juízo lá no céu por meio da ideia das vigílias da noite. E agora nós vamos pegar tudo que nós aprendemos e juntar aqui. Noite é quando o mundo está aqui, ó, nesse estado, que nem a gente vê hoje, né? O mundão está nas más obras. Nós estamos, então, andando para o período da noite do mundo. E justamente esse discurso de conquistas sociais e justiça social é aquele que vai nos levar para a meia-noite do mundo. E nós vamos apresentar simplesmente razões que apelam ao nosso bom senso, para nós podermos entender isso aí. Tá? Porque dizem assim, o sistema ou a proposta de governo que mais apoia a ideia verdadeira de justiça social é a proposta de esquerda, é o comunismo. Porque no comunismo, cada um tem um pouquinho e o Estado regula para todo mundo ter igual. Então ninguém fica de fora, não é assim? Né? Então o comunismo, bom, eu tenho 2, você tem 2, ele também tem 2. Né? Eu tenho uma vaquinha, você tem uma vaquinha, ele tem uma vaquinha. Ninguém pode ter 5 vacas aqui. Né? E assim vai. Mas quem que vai controlar tudo isso? O Estado. O Estado vai controlar. Na teoria, ótimo, né? Só que aí a gente volta àquele problema. O problema da Terra não está na forma de governo. Não está no fato de ser capitalista ou comunista. Não está no fato de ser direita ou esquerda. O problema está na mentalidade do ser humano. Aí está o problema. E aí vocês vão ver que com mentalidade ruim, pode ser capitalista ou pode ser comunista, vai dar tudo errado. Com mentalidade boa, indiferente qual vai ser o regime, vai dar certo. Vamos voltar ao exemplo. E eu vou usar o comunismo por uma razão simples, porque o capitalismo tem aquela ideia de que não, é livre, cada um é por livre iniciativa, então perde um pouco essa oportunidade de a gente poder demonstrar claramente, né, aonde a gente vai levar se a mentalidade for ruim, né? Porque capitalismo com mentalidade ruim, o mundão já sabe. Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre, o rico massacrando o pobre. Certo? Isso aí a gente já sabe. Agora vamos falar do comunismo, porque hoje em dia fala-se tanto disso, né? Não, porque o negócio é ideologia de esquerda, pensar nas classes oprimidas, as classes trabalhadoras, não é assim? Que não tem acesso a isso, aquilo e aquilo e aquilo, porque o pobre tem que ter acesso e tal. Tá bom. Então vamos tratar desse discurso que está sendo apresentado como se fosse a solução do nosso planeta, né? Então vamos ver. É só você levar o discurso até o seu efeito, aonde ele vai levar. Aí você já descobre. Então vamos lá. Quando se implanta o regime, né, comunista, o que acontece? Se a mentalidade do povo for essa que existe hoje, cada um pensando no seu, né, o que acaba acontecendo vai se eliminando todos os focos de oposição ao governo. Por quê? Com a ideia de que todo mundo tem que ser igual, eles vão tirando de quem tem dinheiro, a tática do Robin Hood, né? Eu vou roubar do rico para dar para os pobres, mas na verdade não entra para os pobres, entra para os amigos do governo, certo? E aí o que acontece? Você fica com uma massa de pessoas, aí sim, pobre e sem condições de lutar, por exemplo, guerra civil, né? E aí você tem um governo que se torna absolutista e totalitário, ou autoritário. É isso que acontece? É o que aconteceu na China. Sabe quantos partidos tem na China? Um só, democracia absoluta ali. Né? Democracia absoluta, tem um partido só. Ele propôs, ele votou, está votado e acabou. Né? Então lá o regime é o quê?
Comunista. A Rússia, que teve um regime de orientação de esquerda, o que nós temos lá? Uma espécie de ditadura, né? Quanto tempo faz que aquele senhor Putin está no poder lá? Né? O Putin é uma espécie do rei da Rússia, né? Por um tempo teve lá o Medvedev, mas era é tipo a Dilma do Putin, né? Então, daí o Medvedev saiu e ele voltou. Então lá, sou eu. Quem manda aqui sou eu, né? Onde mais que a gente vê isso aí? Coreia do Norte. Venezuela aqui. Porque o que acontece? Ainda em regimes diferenciados, né, até antigamente, se você estudar história, vai ver isso. Alguém queria tomar o poder no país. Só que tinha os barões do outro lado, pessoas que também tinham dinheiro e falavam, epa, não vou deixar isso acontecer. Né? E aí, às vezes, virava aquela luta, ou disputa política ou guerra civil. E, de certa forma, o poder ficava equilibrado, ainda que não da melhor maneira, certo? Ninguém quer que o poder se equilibre com base na luta, mas é o que acontecia, né? Agora, quando você vem com a proposta de, não, vai todo mundo ser igual, se a mentalidade das pessoas não for mentalidade cristã verdadeira, isso vai ser um problema, né? E aí, sabe o que acontece? Qual é o próximo passo? Podem escrever que vai acontecer. Aí o governo se torna opressor, né? Porque ele tira todos os focos de oposição, ele mina. Então, os empresários que eram mais fortes, os burgueses, tal, ele vai minando com aquela ideia de que não, tudo tem que ser de todos e tal. Só que enquanto isso, quem está no poder vai fortalecendo o seu poder. Daí, quando ele tirou todos os focos de oposição, ele sabe que vai haver uma revolta por parte da população. Aí, qual é o melhor mecanismo para você controlar revoltas, irmãos? Aí é que a gente não estuda isso, que pena. Porque no nosso modelo de educação, a maioria das pessoas é estudada ou é educada para ser cidadão. E uma minoria é educada para comandar e ser elite. Então eu vou contar uma coisa que é ensinado só para as elites, não é ensinado para o cidadão. Tá? O que é ensinado para as elites é o seguinte, a religião é o ópio do povo. Está na agenda de quem isso aí? Karl Marx. Né? Aí a gente vê as nossas universidades ensinando aí Karl Marx, como se ele fosse o Deus e tal. Irmãos, onde que isso vai levar? Bom, o governo absolutista e ditatorial, sabe o que ele vai fazer? Não, eu tenho que dar um jeito de controlar esses camponeses aí que vão se revoltar. Estou voltando para a Idade Média, né? Então eu vou usar a imaginação deles. Eu tenho que me servir de alguém que vai botar umas ideias na mente deles para eles terem medo. Medo de irem contra o governo. Né? E qual é a instituição que cabe nesse contexto? A igreja. Sabe como é que o Império Romano Antigo controlava os seus cidadãos? O Império Romano Antigo era ruim, né? Era chamado Império de Ferro. Né? Punia-se com a morte por crimes muito banais até. Mas como é que as pessoas então não saíam dos limites do Império Romano e falavam, não, vou buscar um mundo melhor para mim, para que eu vou ficar aqui? Porque eles diziam que os romanos protegiam o povo de grandes perigos que estariam fora do Império. Então, com a desculpa de você ter mais segurança, você era oprimido. Qualquer coisa semelhante com o que você vê hoje, mera coincidência, né? A invasão dos celulares. Sempre vem, olha, aceite isso para você ter mais segurança. Daí eles já estão invadindo lá o teu celular, pegando todos os teus contatos, daqui a pouco estão até ouvindo o que você fala, vendo o que você faz pela câmerazinha do celular. Né? A desculpa é sempre a mesma. Gente, não há nada novo debaixo do sol. Eu estou falando de coisas que aconteceram há 2000 anos atrás e estão voltando a acontecer agora. A única diferença é que as coisas de agora têm uma plataforma de tecnologia por trás ajudando. Só isso. Mas a filosofia é a mesma. Né? E aí, sabe o que vão dizer? Né? A igreja vai dizer que não, você tem que ser um cristão, você tem que ser fiel à igreja e você tem que honrar as autoridades. Era o que acontecia na Idade Média. Aí o camponês era o quê? Massacrado. As classes trabalhadoras na época da Revolução Industrial massacradas. Aí daí o que você faz? Não, para eles não entenderem que o erro está aqui, aí aparece alguém para desviar o foco da mente das pessoas. Não, o erro está nos burgueses, são os ricos, são os erros, o problema. Não são eles o problema. Sabe onde está o problema? É você ensinar errado a pessoa. Aí está o problema.
O problema do ser humano está na mentalidade, certo? Mentalidade ruim, nenhum regime de governo funciona. Não funciona o comunismo, não funciona o capitalismo. Por quê? Porque cada um só quer colher para si mesmo, só quer amealhar, né, para si, quer ganhar. Então, sempre ele vai deixar o outro de lado e ele vai conseguir mais para ele. Ele vai fazer de tudo para conseguir mais. Então tem que mudar a mentalidade da pessoa. Só que Satanás quer desviar a mente das pessoas disso aí. Então, quando as pessoas já estão assim, ó, cheias, que é o que elas estavam na Idade Média, estavam cheias de serem explorados pelos nobres, cheios de serem explorados pela igreja, porque os impostos eram altíssimos. E além disso, a igreja estava sempre pedindo dinheiro. Né? Era pagar para ir para o voo e para o céu, pagar para a missa do sétimo dia, pagar para mais isso, para mais aquilo. Então o trabalhador só era explorado de ambos os lados. Aí Satanás desviou a mente deles e falou, não, o problema são os ricos. Vamos massacrar os ricos. Quando não, na Revolução Francesa, né, o problema é a religião. Aí mata os padres. Né? Sempre desviando a mente do principal. Irmãos, estamos caminhando para o mesmo. Hoje, você vê os meios de comunicação até apoiando, né? Fazendo uma festa agora que vão entrevistar o preso, né? O bandido. Né? Infelizmente. Digo bandido por quê? Bandido é aquele que comete crime, certo? Cometeu o crime? Ah, cometeu. Se cometeu é bandido, pronto. Até que se arrependa e diga, realmente eu errei, né? E eu me arrependo e vou mudar de vida, continua sendo bandido. Agora, então o mundo vai caminhando para essa ideia, né? O mundo não está caminhando para isso, irmãos, não se enganem. Não é só no Brasil. No mundo inteiro tem forças e a mídia está ecoando, os jornais falando disso aí. Não, tem que ter justiça social. Né? Até o Papa está falando disso, tem que ter justiça social. Qual que vai ser a ideia? Vamos tirar daqueles que têm dinheiro, porque esses poderiam ser opositores do regime, poderiam financiar uma guerra civil. Então a gente tem que enfraquecer os possíveis inimigos. Com qual discurso? Justiça social. Técnica Robin Hood, tirar dos ricos dizendo que vai dar para os pobres. Né? E aí depois, e nessa técnica Robin Hood a gente vê muita coisa, gente. MST, o MST não é a técnica do Robin Hood? Eu vou entrar na terra do rico com a ideia de dar para o pobre. Né? Esses movimentos sindicais não são a política Robin Hood? Vou fazer piquete na empresa grande para tirar do rico e dar para o pobre. Né? É a ideia do Robin Hood. Nada é por acaso. O Robin Hood não foi criado por acaso também. Nada é criado por acaso. Né? E aí o que acontece? Aí eu vou tirando aonde poderiam haver oposições ao governo. Quando eu tirei, agora eu vou implantar um novo governo. E não se engane, irmãos. Essa, como é que eu posso dizer? Esse jogo de João Bobo todo que a gente está vendo aí em cima da nossa instituição jurídica, né, o judiciário do nosso país, digo. Tudo isso aí, irmãos, tem um propósito de amanhã apresentar uma solução. Eu já vou adiantar qual a solução que eles vão apresentar para os nossos problemas políticos aqui. Sabe qual vai ser? Escrevam. Monarquia. Vai ser isso aí. Porque daí vai voltar igual à Idade Média. O rei e o clero. O rei e a igreja. É o que a Bíblia diz no Apocalipse. É o que vai acontecer. E aí nós vamos chegar na meia-noite do mundo. Qual vai ser a meia-noite do mundo? Onde pouquíssimos mandam. A pirâmide entre ricos e pobres, que hoje pode ser até que ela esteja assim, né? Talvez. Ela vai virar algo mais ou menos assim, ó. Quer ver? Não vai mais ser uma pirâmide, vai ser um negócio assim, ó. Extremamente afinado, uma meia dúzia aqui em cima, que realmente tem o recurso, né, concentra todos os recursos do mundo, e a base zona aqui, ó. Toda essa parte intermediária da pirâmide aqui, ó, que hoje compõe classe média alta, classe média, um pouquinho até da classe alta aqui e tal, né, ela vai desaparecer. Né? Tá confuso ou tá dando para entender o que a gente está falando aqui? Tá claro? Bem claro. Então, irmãos, é o seguinte, a Bíblia fala que más obras são trevas. Então, à noite, vamos entender o seguinte, agora usando o exemplo de Jesus.
6 da tarde não está tão escuro quanto 9 da noite. Certo? Porque o sol se põe, ele vai se distanciando, e aos pouquinhos a noite vai entrando e vai ficando mais escura. É o que vai acontecendo nos últimos dias. Então, daqui para 10 anos, como é que vai estar? Melhor ou pior? Pior. Pior. Nós estamos entrando na noite, né? Então vai piorando, vai piorando. Por mais que a pessoa diga, não, tem que mudar o regime político, porque eu tenho que ter fé de que as coisas vão melhorar e tal. Irmãos, essa fé não é bíblica. As pessoas estão se iludindo, achando que as coisas vão melhorar. Não vão melhorar, né? E aí, o que acontece? Nós vamos caminhando para a meia-noite. Qual vai ser a meia-noite? Ora, a senhora Ellen White, inspirada, falou uma coisa certíssima que ocorreu na Idade Média. A meia-noite do mundo foi o meio-dia do papado. Por quê? Quando o papado tinha todo o poder, quando era ele que punha a coroa nos reis, os camponeses eram uma classe explorada, viviam na miséria, cheio de superstições, comprando terreno no céu, pedaço da cruz de Cristo e assim por diante, né? Pagando impostos altíssimos sem direito nenhum. É assim. Foi a meia-noite do mundo. A ciência não floresceu, as ciências não progrediram, né? Nenhuma classe prosperava. A única classe que prosperava era a dos frades, né? Aquelas ordens de frades lá, que sugavam o povo, e a nobreza. Só. Isso vai voltar a acontecer. Escrevam. Escrevam. E quando nós chegarmos nesse ponto, nós chegaremos na noite do mundo. O mundo vai se render de novo ao Papa. Toda essa ideia de justiça social, que eles acham que é maravilhoso, vai acontecer. Todo esse discurso que eles dizem que é ótimo, eles vão conseguir pôr em prática. Só que quando eles puserem, muitos dos que ajudaram a implementar esse discurso, que acharam que Marx ia resolver todos os problemas do mundo, né, eles vão ver que foram enganados e caíram numa cilada. Só que vai ser tarde demais para sair da cilada. Aí o que vai acontecer? Ora, Jesus falou aqui, ó. Se Jesus vier na segunda vigília ou se vier na terceira vigília e os achar assim. Mas será que é a segunda vinda de Jesus? Não é, não. Quando é que Jesus volta? Quando acaba a noite. Está aqui, ó. Estou usando essa metáfora, né? Esse exemplo que Jesus deu. Então, no fim da crise do mundo, aí Jesus volta. Porque Jesus é a luz, né? Cristo é o sol da justiça. Quando o sol aparece de novo, né? Acabou a noite. Então, quando Jesus voltar, a segunda vinda dele está aqui, no final dessa noite simbólica. Aqui está a segunda vinda. Então, o que ele quer dizer quando ele se refere a segunda vigília e terceira vigília? Que são duas etapas intermediárias, no meio da noite aqui, ó. O que ele se refere, o que ele quer dizer quando ele fala de segunda vigília e terceira vigília? É só ler na sequência do texto e a gente vai entender. Versículo 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua sorte com os infiéis. Peraí, está falando de Jesus vindo uma hora em que a gente não espera, e sem que a gente saiba, vai separar a sorte de um para uma coisa e a sorte de outro para outra.
Isso não tem a ver com a segunda vinda de Jesus. Porque quando ele vier nas nuvens do céu, todo o olho o verá, a gente vai ver. Mas aqui está falando de uma ocasião na qual nós não o veremos, porém ele virá como ladrão. Isso representa o juízo no céu. O nosso nome vai ser julgado. Aí ele disse, olha, ele pode vir na segunda vigília ou pode vir na terceira. Claro, Jesus vai julgar classes de pessoas, uma classe antes da outra. Uma classe de pessoas vai ser julgada por primeiro, portanto, na segunda vigília da noite. Outra classe vai ser julgada depois, portanto, na terceira vigília da noite. Qual é o marco? A terceira vigília começa na hora mais escura, na meia-noite do mundo. É quando vier o Papa. Qual é o Papa que a gente espera aparecer? João Paulo II. Está aqui. Até a vinda de João Paulo, nós estamos na segunda vigília da noite. E na segunda vigília da noite, uma classe de pessoas é julgada. A classe que conhece a mensagem. Mas quando vier o engano, quando vier a ressurreição do Papa João Paulo II, eu digo, a pseudo-ressurreição, porque não vai ser uma ressurreição de verdade, vai ser um engano satânico. Quando acontecer isso, então nós entramos na terceira vigília. Aqueles que conheciam a mensagem, mas até aqui rejeitaram, esses já vão abraçar o erro. E aqueles que não sabiam de nada, agora vão ser postos num ponto onde eles têm que decidir. Ou eles decidem pelo erro, ou eles decidem pela verdade. Onde está a verdade? Ao lado dos mandamentos. Em Apocalipse 14, versículo 12, a Bíblia diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E onde que vai estar o lado das trevas? Ora, o lado do Papa, porque ele pede para guardar um mandamento contrário ao mandamento de Deus. O quarto mandamento da Bíblia, que encontra-se em Êxodo 20, versículo 8, ele fala de um dia de repouso. Esse mandamento encontra-se tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica. É o mandamento do Papa, né? Fala do... O que está na Bíblia fala do sábado, né? Agora, o do Papa fala o domingo, fala do domingo. Então, há um contraste aqui. Ou é sábado ou é domingo. Quando esse Papa aparecer, então o mundo vai se render ao domingo, porque vai acreditar que esse Papa é um enviado de Deus. Atenção àqueles que ficam esperando vir lei dominical como sinal do fim. Antes da lei dominical, vai aparecer esse engano aqui. Por isso que Deus deu tanta ênfase à mensagem da ressurreição do Papa, lá em Apocalipse 17. Então, irmãos, o que Deus espera de nós? Que nós estejamos vigiando. Quer na segunda vigília, quer na terceira vigília. E o que mais? Versículo 42. Fiel e prudente aos olhos de Deus é aquele que dá a seu tempo a ração. A seu tempo a ração ao seu tempo significa a mensagem certa no tempo certo. A comida certa no tempo certo. Quem trata animais sabe disso, né? Dependendo de como o bichinho está, você tem que dar determinado alimento e na hora correta, né? Não pode dar o alimento certo na hora errada. Não dá certo, né? E se o animal tiver com sede, não adianta dar comida, tem que dar água, né? O mesmo vale do ponto de vista da mensagem. Estava lendo esses dias um artigo até interessante, o artigo que eles colocam lá no doutorado, né? A pessoa falou, claro, para eles parece que foi um pesquisador, mas nós que conhecemos a Bíblia vemos que não é nada novo. Ele simplesmente disse em outras palavras o que a gente acabou de ler. Ele fala assim, o conhecimento, se não for entregue no tempo e no lugar certos, não tem valor. Se a mensagem não for dada no tempo e no lugar certo, não tem valor. É ou não é verdade? Sim. Exemplo, pensem nessa mensagem. Olha o radar aqui entre nós. Tem algum valor essa mensagem?
Nenhum. Ninguém está no carro, ninguém está transitando, ninguém está no trânsito, ninguém está vendo nenhum radar. Adianta dizer, olha o radar? Não há radar aqui. Agora, se você estiver no carro, né, andando a 120 km por hora, e tem uma placa dizendo velocidade máxima 100, e você vê, cuidado, fiscalização eletrônica, e você fala, olha o radar. Então é a mensagem certa, no tempo certo. É o conhecimento sendo entregue na hora e no lugar certo. Então ele tem utilidade. Isso nos mostra uma coisa, a Bíblia tem mais de 1000 páginas, mas tem uma mensagem que deve ser entregue agora. É essa que nós estamos tratando aqui. Essa mensagem, ela tem importância enquanto esse tempo aqui não passou. Adianta eu falar da segunda e da terceira vigília enquanto ainda não chegamos, ou quando estivermos dentro delas. Mas quando nós chegarmos na quarta vigília, de nada adianta falar da segunda e da terceira vigília. Já passou, já era. Não é verdade? Tem muita gente que fala assim, não, profecia, minha igreja tem muita luz. Ah, é? Não, as profecias que aconteceram há 1000 anos atrás, que estão no Apocalipse, nós podemos explicar todas elas para você. Ah, é? Ah, que interessante. Pois é, mas sabe que eu não sou uma pessoa que gosta muito de história. Né? Que pena. Que pena. Não, mas é muito conhecimento. Tá? Não, eu sei, mas eu já tenho tanta coisa para pensar, mais uma. Né? Entendem, irmãos? Quer dizer, a mensagem certa, no tempo certo, isso vale para nós. Quer dizer, quando eu saio na rua e eu tenho oportunidade de falar do Evangelho, o que eu devo apresentar para a pessoa? Ora, o que Deus está mostrando. Certo? O que vai acontecer, como a pessoa se prepara para a segunda vinda de Jesus e tal. Eu vou focar. Eu tenho uma mensagem específica para dar. Eu vou falar sobre os 10 mandamentos, eu vou falar sobre a fé de Jesus. Não adianta eu ficar divagando sobre qualquer coisa. Eu lembro de uma vez, muito tempo atrás, eu atendi o pessoal batendo na porta, no portão. Aí ele começou. Não, você sabia que demorou não sei quantos milênios para fazer a criação? Tá, e eu com isso? Né? E eu com isso? Pô, a criação foi há 6.000 anos atrás. Né? Então assim, essa é a mensagem para esse tempo agora? Não, irmão, tudo bem, se é para satisfazer a tua curiosidade, tudo bem, respeito, mas existe uma mensagem que é a verdade presente, existem coisas acontecendo aqui fora, nós estamos sendo bombardeados pela mídia todo dia, e isso aí tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Tem alguma coisa a ver com a palavra do Senhor? Aquilo que nós estamos enfrentando na nossa vida, nossa família, nossa sociedade agora, tem alguma coisa a ver com o que Deus revelou para nós? Se tem, entregue isso aí. Entregue. Essa é a verdade para este tempo. Tem muitas verdades na Bíblia, é verdade. Tem. Todas elas têm ensinamento, mas existe uma verdade para agora. E aqueles servos que estiverem pregando essa verdade, quando Jesus vier, Jesus disse, esses vão ser felizes. Verso 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então não é, sabe, aquele serviço religioso que a pessoa chega assim, né? Aí abre um livrão, então conforme diz o rito, faremos tal coisa agora. Amém. Irmãos, alimento espiritual para o povo. O povo está precisando palavra para o nosso tempo. E outra, qual é a palavra que o povo precisa? Não é filosofia. Filosofia, quem tem interesse, vai na universidade e estuda. Na igreja, o que tem que ser pregado é a Bíblia. Bíblia, dá a Bíblia para o povo. Abre a Bíblia. Primeiro minuto do discurso do pregador tem que ser o quê? O verso bíblico. Tem que abrir lá, tem que falar, tem que explicar a palavra. O povo quer saber isso aí. Isso é o que tem que ser ensinado. E não é uma série de lenga-lengas, né? História, fantasia, Forrest Gump no púlpito. Todo que é tipo de história. Até para o povo rir, né? Hoje em dia, né? Quanto melhor o ator no púlpito, mais público ele tem. Errado. Está errado isso aí. Não, esse tipo de mensagem não vai salvar ninguém.
E aqueles que ficam usando o púlpito dessa forma, usando mal, usando o altar dessa forma, eles vão ter que prestar contas a Deus por não terem aproveitado essas oportunidades. Quando haviam milhares de ouvidos dispostos a escutar alguma palavra que realmente alimentasse as suas almas e salvasse, ali desperdiçaram aquele tempo precioso. Verso 45, isso é para eles. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se. O que é isso? Trocando em miúdos. Comer, beber e embriagar-se tem vários sentidos, inclusive o literal, né? Festa, quermesse na igreja, cerveja para todo mundo, né? Vinho, bingo, deixa o povo divertir, dá circo para o povo, desde que o dinheiro entre, está tudo certo. Está errado? Está errado. Vamos fazer festa, vamos trazer o cantor tal, vamos fazer isso, programação, encontrão, como é que é? Um que está muito em moda agora de casais, né? Não sei o que, ECC, né? Irmão, vamos parar com esse tipo de sociabilização. Quer trabalhar com sociabilização? Poxa, tem um monte de instituições que não tem nenhuma ligação com religião e trabalham com isso aí. Funda uma ONG, então. Certo? Organização não governamental com objetivos de sociabilização. Aí lá você vai fazer. Porque as pessoas estão muito sozinhas, estão angustiadas, não sei o quê. Tá bom, você quer arrumar o quê? Quer arrumar marido para a mulher que está viúva, está solteira, né? Quer arrumar lá amigo para quem está sozinho, tal. Então tá bom, faça isso lá, cria um grupo no Zap, qualquer coisa. Agora, não venha mesclar essas coisas com a religião de Jesus Cristo. Não dá. Não dá. Religião não tem nada a ver com clube social. Olha lá nos apóstolos, vê se eles tinham lá. A quermesse de Paulo. Onde que a gente acha isso no livro de Atos? Quermesse. Não tem. Não tem. O ECC das esposas dos apóstolos. Cadê? Cada projeto que aparece, brincadeira, né? Vem de tudo que é lugar, de tudo que é livro de filosofia, tudo vem essas coisas aí. Menos da onde devia vir, da Bíblia. A gente vê a igreja apostólica era o seguinte: congregando, pregando o evangelho, sendo perseguida, suportando muita agrura, muita agonia, muita angústia, se tornando o lixo do mundo e com o maior sacrifício levando a verdade. Com o custo, pagando muitas vezes com o preço da vida, o mensageiro pagava. Porque ele falava o que o povo precisava ouvir, não é o que o povo queria ouvir. Você não viu os apóstolos correndo atrás de multidões, correndo atrás do dinheiro. Estava tudo diferente do que é hoje. Então as igrejas, aos olhos de Deus, estão caídas. Porque estão fazendo isso que não agrada a Deus. E Deus vai punir essas igrejas. As 7 pragas do Apocalipse são juízos anunciados por Deus que vão destruir essas igrejas falsas que estão desviando as pessoas do caminho da verdade. E nós não estamos ligados com nenhuma dessas igrejas aí. Nem esses ministérios leigos que falam que a solução está aqui porque a gente congrega na casa. O fato de congregar na casa não resolve o problema. A gente volta naquela mesma questão que falamos há pouco sobre os problemas sociais. Se a mentalidade das pessoas não muda, a reunião pode ser na catedral ou pode ser em casa. O resultado vai ser ruim. A solução não está na forma da igreja. Não, porque a minha igreja é congregacionalista. A pergunta é, os líderes nasceram de novo? Se eles nasceram de novo, amém, glória a Deus. Agora, se eles não nasceram, não adianta nada. O Senhor, verso 46, virá. O Senhor daquele servo virá. No dia em que não o espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Vai acontecer aqui, entre a segunda e a terceira vigília.
Quando vir aparecer o Papa no mundo aqui, as pessoas vão se posicionar ao lado dele. E aí vai ficar demonstrado para o universo de que elas não tinham verdadeira ligação com Deus. Ah, eu não vou fazer, tenho certeza, nunca vou fazer isso. Não diga nunca, porque a gente não se conhece e a gente não sabe onde o diabo pode nos levar se nós não estivermos totalmente ao lado de Jesus. Ou eu sou 100% dele e nada do mundo, ou eu sou do mundo, não tem meio termo. Ou eu sou obediente aos 10 mandamentos, ou eu não sou. Ai, essa igreja aí desse pastor é só para elite. Eu falei, que tipo de elite? É só para humilde, é diferente. Humilde de coração. Quer se submeter ao Senhor Jesus? Agir conforme a sua palavra, aprender dele para mudar? Amém, seja bem-vindo. Aqui é o teu lugar. Agora, se o teu interesse é outro, bom, existem muitas portas abertas por aí. Infelizmente, aqui você não vai encontrar o que está procurando. Meus queridos irmãos, o apelo do Senhor é que hoje tomemos uma decisão ao lado da verdade. Sejamos pessoas dispostas, vigiando, pregando a mensagem para este tempo, para que quando Jesus vier, nos ache fazendo assim. Quem gostaria de estar neste grupo? Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer porque o Senhor tem disponibilizado a luz para nós. E queremos te pedir que o Senhor nos fortaleça para que nós aproveitemos esta luz. Façamos dessa luz a prática das nossas vidas. E nós sejamos também a luz do mundo. Ajuda-nos a te obedecer os teus 10 mandamentos, pela fé no Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador, aquele que nos fortalece, nos dá tudo o que nós precisamos. Abençoe, Senhor. Que o foco desta igreja seja e continue sendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e no conhecimento da tua verdade e divulgar a tua verdade a todo mundo. Que nunca percamos esse foco de vista. Custe o que custar, mantenhamos-nos no caminho certo. Fortalece-nos, ó Deus, e esteja com aqueles que também nos assistem de longe, que eles possam tomar a decisão certa e se unirem a Ti. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Espero que a mensagem faça o efeito na tua vida. Essa mensagem é verdadeira e aqueles que não a aceitarem vão se ressentir disso mais tarde. Mas você que é sincero, que está aceitando, faça bom uso do que recebeu. Divulgue para outros. Procure você incorporar aquilo que aprendeu nas tuas vidas, nas tuas práticas, pedindo pela fé o auxílio todo-poderoso do Senhor Jesus Cristo, a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, porque com Ele nós podemos tudo. E você está convidado, se também deseja se unir a este povo, do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Quer conhecer mais da Bíblia para dar o passo do batismo? Entre em contato conosco. Tome nota dos nossos dados de WhatsApp. DDD 41, número 995098425. E se você está fora do país, lembre de colocar o código 55 na frente do número. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu queria dar alguns recados. Primeiro é que você nos encontra no canal youtube.com/TV Advertência Final. Os cultos são transmitidos ao vivo, todos os sábados às 11 da manhã. E um pouquinho antes, 15 para as 10 da manhã, temos a Escola Bíblica das Crianças. E também você pode nos acompanhar pelas mensagens gravadas a qualquer momento. Nós vamos ficando por aqui.
e quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Feche os teus olhos se você quiser. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero continuarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.